Segunda parte do estudo O Fim do Mundo. Como no início falamos no primeiro vídeo, a respeito que as pessoas de Hollywood, que fazem muitos filmes, elas fazem sempre algum filme sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo. Mas os cientistas também falam, os cientistas eles falam que esse mundo vai acabar, que esse mundo vai ter um colapso final. Mas se nós formos olhar ao filme e olhar ao cientista, nós não temos nenhuma esperança, porque os cientistas falam sobre o fim, um fim total. E aqueles que fazem os filmes, eles fazem os filmes trágicos, né? Contando assim, por exemplo, que o final é terrível também e trágico, sem um final completo e sem nenhuma esperança completa. Eles procuram até dar alguma esperança, mas não conseguem dar. Mas nós que buscamos a Deus, que estamos ainda vivos, você que está vivo aí, bem vivinho, vamos entender nesse estudo que Deus existe. E ele fala em Isaías 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então Deus está prometendo que quando esse mundo aqui se acabar, ele estará com um novo céu e uma nova terra. Mas para quem será esse novo céu, essa nova terra? Para todo aquele que obedecer, crer e acreditar na sua palavra. Ele fala em Isaías 17. E também a palavra de Deus faz uma promessa, se nós também formos observar, que a promessa, ela também está sobre a Bíblia. A palavra da Bíblia também, ela fala que todo aquele que crer no Filho do Homem, no Filho de Deus, ele será salvo. E aonde vai habitar esses salvos depois desse final do mundo? É óbvio que vai ser no novo céu e uma nova terra que Deus criou para os seus. E também ele fala aqui em Apocalipse também, 21:2, Apocalipse 21:2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. O profeta aqui, João, ele estava falando que ele havia visto um novo céu, uma cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus nos consola aqui, quando esse mundo acabar, ele faz uma promessa, e ele fala que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quando nós vemos um cientista direto, muitas vezes tem época que não é raro, é rápidos, e sempre do nada assim começa a ter muitas reportagens sobre o fim do mundo. É uma coisa que tem época que é muito rara, mas tem época que ela é constante ali falando sobre o quê? O final dos tempos, o fim do mundo. E a Bíblia fala também que a ciência multiplicaria. Então, é óbvio que os cientistas descobrem muitas coisas, mas eles não podem confirmar que o mundo vai acabar e vai ser tudo um pó e cinza. E que ninguém tem valor nenhum, que a nossa vida é apenas passageira, que a nossa vida é apenas pó, que a nossa vida é apenas uma coisa que veio aqui e acabou. Não, você tem um espírito, você tem uma alma
você tem mente, tem coração, você tem as suas obras aqui no mundo. A palavra de Deus diz: eis que eu conheço as suas obras, que nós temos obras. Cada um de nós, com as nossas obras, daremos conta para Deus naquele dia de todas as nossas obras. Por isso que o Senhor fala: eis que vejo, o João viu novos céus e nova terra. João viu novos céus e nova terra. E a palavra fala bem claro que para todo aquele que creu, acreditou na palavra do Senhor, deixou os maus caminhos, as más obras. A palavra de Deus, ela é bem clara e ela fala que Deus, ele está formando, criando novos céus e nova terra. Para quê? Para que nós possamos ter esperança enquanto estivermos no mundo. E ele faz uma promessa: quando ele colocar fogo nesse céu, nessa terra, ele vai nos salvar e vai enxugar de todos os nossos olhos toda lágrima, e não mais haverá morte, não haverá luto de ninguém, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas velhas já passaram. Esse mundo aqui são as coisas velhas. Diante de Deus, elas serão queimadas totalmente junto. Por isso haverá o arrebatamento da igreja, dos salvos, antes do quê? Antes do final do mundo. E em 2 Pedro também fala aqui, 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 13, ele fala aqui que o sofrimento dos cristãos. Vou ler do 12 em diante. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijemos e alegramos. Então Deus, ele faz uma promessa. Ele não quer nós tristes, nem chorando, nem desesperado com as tribulações que nós estamos passando. Você está passando por luta, por tribulação, sabe que o fim virá, sabe que Jesus irá buscar a igreja, mas tudo isso é provando se você vai ser fiel até o fim. Então ele fala para não desanimar. Ele fala: não desanime, não se desespere, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, quando Jesus surgir em glória, vos regozijareis e alegreis. Então nós não temos motivo de estar desesperado, vendo filmes violentos até, e vendo também, ouvindo cientista falar do fim do mundo. Haverá, sim, mas não vai haver o seu final. O final daqueles que obedecem a Deus, ele tem uma esperança. E a palavra fala, né, que nós temos que não olhar para o contraste que o mundo procura trazer contra nós. Eles procuram fazer uma coisa contrária da promessa de Deus. E em contraste, a Bíblia traz a promessa. Deus fala na palavra dele, na Bíblia, que é tudo contrário do que o mundo lá fora, que não tem temor, não crê na existência de Deus, acha que o universo é um simples universo, que nós não somos nada. Nós sim, nascemos do pó e da cinza, mas temos alma e espírito. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Então a Bíblia traz a promessa de um futuro radicalmente diferente de tudo que é pregado aí pelo cientista e pelos esses filmes, né? Para o mundo, e o mais importante para nós, um novo céu e uma nova terra. E você não precisa se desesperar com o fim do mundo.